Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e o vídeo de hoje é perguntas e respostas sobre deixar seu marido e esposa morrer. Por que que eu quis responder hoje algumas questões que foram levantadas sobre esse vídeo, né? Esse vídeo é um dos mais assistidos, né? Ele é recente, porém está já entre um dos mais assistidos. E eu quero esclarecer aqui algumas coisas, né? Esse vídeo eu terminei de gravar, quando eu entrei no WhatsApp, já uma das moças que eu dou acompanhamento, ela falou para mim, Sheila, entendi, né? Quando ela assistiu o vídeo, eu entendi o que quer dizer deixar meu marido morrer. Eu tô colocando a mão, né? Eu preciso soltar, eu preciso deixar de orar por ele. Ela falou isso para mim. A outra aqui, acabei de ler um comentário que ela disse assim, quando eu perguntei ao meu pastor até quando eu deveria orar pelo meu marido, ele falou até que ele se casasse. Se ele se casasse, eu deveria deixar de orar por ele. A outra falou assim, bom, deixar ele morrer é realmente excluir ele da minha vida, abandonar ele, fazer contato zero, não dar nem retorno para ele sobre os meus filhos, eu não vou nunca mais falar com ele. Isso são alguns exemplos, né, que eu estou me lembrando neste momento. Eu quero esclarecer para os irmãos aqui, o que é deixar morrer? O deixar morrer, meus irmãos, é deixar de colocar a mão, deixar de implorar para ele voltar para casa, porque você não vai conseguir implorando com que ele volte. É deixar de acusar ele do pecado dele. Deixa ele morrer no pecado, não fica você acusando, a gente não pode ser juiz de ninguém. Tem uma palavra que diz que se nós tivéssemos que nos julgar, ou seja, que se nós fôssemos juiz de nós mesmos, nós nunca nos julgaríamos, nós nunca seríamos condenados. Então, quando a gente leva esse princípio para a vida, a gente sempre vai se colocar numa posição de injustiça. E a gente precisa entender que o deixar ele morrer é literalmente sair de cena, não é excluir ele da sua vida. Você não tem que ligar, você não tem que mandar mensagem. Eu vejo mulheres inventando cada desculpa para entrar em contato com o marido, sabe? Outro dia a criança caiu, bateu a cabeça e fez um galo, e ela me ligou naquela hora desesperada, quando eu atendo, ela fala, não, eu liguei para ele porque a gente precisa levar ela no médico urgente. Falei, mulher, pega a tua filha e leva lá no médico. Liga para esse homem, só quando for emergência. Ela, Sheila, mas você falou que era para ligar só quando for emergência. E isso é uma emergência. Irmãos, a gente está criando filho Nutella, né? Porque eu vou falar para vocês, eu tomei cada tombo na infância e eu não lembro da minha mãe me levando no médico, sabe? Eu lembro quando fazia galo na cabeça, minha mãe pegava uma faca, não sei se quente ou fria, não lembro qual que era essas simpatias que as mães faziam quando na infância, e botava lá no galo, para o galo murchar, né? E o meu marido, quando a minha filha caía, pequenininha, caía no chão, ele apertava a cabeça, né? Ele falou assim, não, a cabeça vai deslocar aqui, a gente tem que apertar. Mas ninguém saía correndo levando criança para o hospital. Então eu vejo, né? E tanto que ela chegou lá no hospital, o médico falou, não, mãezinha, não aconteceu nada aqui. Se a senhora quer que faz uma radiografia, uma tomografia, a gente pode fazer. Mas eu vejo que a criança está bem, não há sangramento, não está saindo sangue do nariz, e a criança está bem, né? E aí o marido ficou muito bravo, porque ele tinha entendido na hora que tinha acontecido um acidente grave, né? Ele não conseguia explicar porque ela estava chorando e o repúdio todo, e ela também opressa, então a conversa não flui muito bem. E quando ele viu que era uma maneira dela chamar a atenção, ele ficou muito bravo, né? Então, ele virou a cara ali, ele levou ela em casa com a criança, mas sem falar uma palavra, sabe? Então, assim, essas coisas é o que eu quero dizer para vocês. Deixa eu morrer, sabe? Se aconteceu alguma coisa e não é muito grave, não é questão de vida ou morte, resolve sozinha. É difícil mesmo, o deserto não vai ser fácil. Não fica colocando a mão. Irmãos, orar e jejuar é até quando Deus restaurar e até quando ele morrer. A gente só não tá, a gente só tem que deixar de orar quando morre. Entendeu? Aí a gente deixa de orar. A Bíblia nos proíbe disso, não oreis pelos mortos. Mas se está vivo ainda, teu marido é tua aliança, é aquela palavra de Tessalonicenses, orai sem cessar. Tessalonicenses 5, 17 ao 19 diz assim,
Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito. Então, oração e jejum, irmãos, primeiro pela libertação do seu cônjuge, para a conversão dele, para que ele tenha um encontro com o Senhor. Eu lembro que quando eu decidi deixar o meu marido morrer, eu nunca fui de colocar muito a mão, mas acontece, a gente põe, né? De um jeito ou de outro a gente põe. Eu lembro que as minhas orações têm uma palavra, eu fazia muitas declarações sobre a vida dele, tem uma palavra que diz, né? Que o Senhor liberta do império das trevas e transporta para o reino do Filho do teu amor, onde há remissão e redenção de pecados. Nossa, irmãos, eu declarava muito isso. E eu vou falar para vocês, quando a gente tira a mão, quando a gente deixa o morrer, é deixar mesmo ele viver aquilo. Deixa ele viver aquilo, porque só o Senhor pode resgatá-lo. Como eu falei no vídeo para vocês, há momentos que Deus quer curar, que a vontade dele é curar, mas há momentos que Deus quer ressuscitar. Então, assim, se a gente coloca a mão, não vai se manifestar a glória de Deus. Quando Lázaro estava doente, os médicos estavam tentando de tudo. Uma vez eu ouvi um testemunho, um pastor falando que um parente estava doente, em um estado grave, na UTI, e aí, de repente, ele recebe uma ligação, e ele tinha que fazer o culto, e ele recebe a ligação da filha desse parente, e essa filha diz o seguinte para ele: fulano, meu pai piorou, os médicos falou que, olha, não tem mais jeito não, que eles fizeram tudo que podia, e agora só Deus. Aí ele virou e falou assim, o quê? Ela agora só Deus. Aí ele falou, você está entendendo o que você está me dizendo? Aí ela, sim, que agora é só Deus. Eu preciso que você venha para orar por ele. Aí ele virou e falou assim, olha, quanto tempo faz que ele está nessa UTI? Não lembro quanto tempo era, nós vamos falar que uns 15 dias. Ele falou, pois é, se em 15 dias nas mãos dos homens ele não morreu, não vai ser em um dia que ele vai morrer na mão de Deus. Se ele tiver que ser salvo, Deus vai segurar até eu chegar aí, então, para orar e fazer com ele o apelo. Irmãos, assim foi. E esse homem nem morreu, ele foi curado. Porque muitas vezes o Senhor quer mostrar a glória dele. E quando um casamento é destruído, a gente precisa ir na palavra do Senhor. Leia Oséias 1, 2 e 3, vocês vão entender que a glória de Deus vai se manifestar. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, por favor, não confunda em deixar o teu marido morrer com deixar de orar, com deixar de buscar, com deixar de interceder. Irmãos, oração cerca de espinho é para sempre. Oração para o seu marido se desviar do pecado é para sempre. Nós somos colunas da nossa casa. Nós fomos chamados Oséias dessa geração. Então, nós temos sim que ajudar a sustentar eles espiritualmente. Eu tinha muitos sonhos do meu marido chegando em casa na hora da comida. E eu servindo o meu prato, eu perguntava se ele queria comer. E eu dava, eu colocava o meu prato na mesa e ia para servir o dele. Quando eu voltava, ele estava comendo da minha comida, do meu prato. E quando eu orava a Deus pedindo discernimento desses sonhos, o Senhor me falava, é o alimento espiritual que Ele está comendo através de você, Ele está comendo do teu prato o alimento espiritual. O que o Senhor quer dizer com isso, irmãos? O meu marido estava se alimentando daquilo que eu estava sustentando ele em oração. A diferença de interceder e de orar. Quando eu entrei no deserto, eu falei, meu Deus, eu orei o casamento inteiro por esse casamento e agora o Senhor me deixa passar por isso. O Espírito Santo um dia falou para mim, você orou mesmo, mas você não intercedeu, você não batalhou. Irmãos, a Bíblia tem oração, tem tempo de oração. Qual é o tempo de oração? Jesus ensina. Oração do Pai Nosso é uma oração antes do problema, né? Mas a gente precisa também ter oração intercessória, que é para não entrar no problema. E a gente depois tem que ter oração de batalha, quando a gente já está no problema. É só a gente ler a Bíblia para entender essas coisas mesmo. Eu espero ter respondido um pouquinho mais sobre esse vídeo. Vou continuar trazendo vídeo de perguntas e respostas sobre os vídeos que eu estou fazendo. E desejo muito que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos e restaure o seu casamento. Em nome de Jesus, amém?